Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 6 de agosto de 2025. Hoje nós vamos trazer aqui mais algumas considerações sobre este momento importante que o planeta Terra está passando, que a humanidade também, como consciências, como almas, também está passando. Todos os sinais, todos os indícios indicam de fato que tudo aquilo que está sendo dito nos últimos anos está realmente acontecendo, embora com os olhos do corpo físico pouco ou nada se possa ver. Mas observando com a ótica da lógica, do conhecimento da alma, do conhecimento da espiritualidade, do conhecimento das leis divinas e dos mundos, nós vemos realmente que é incontestável os sinais que nós estamos recebendo de que de fato estamos no final de um ciclo. Todas as vezes que falamos aqui que a partir de 2012 a energia que chega à Terra não é mais a mesma energia fotônica como sempre, mesmo a Terra tendo entrado no cinturão de fótons. Essa energia fotônica gradativamente passa a ser uma energia cristalina. É a luz que vai mudar. Não são pessoas específicas, não são acontecimentos específicos. A luz é o motor, é o gerador de tudo o que está acontecendo e o que vai acontecer até o final da transição planetária. E também é a energia desta luz cristalina que transformará a Terra num planeta de quinta dimensão de consciência, um planeta de regeneração, não mais de provas e expiações para o aprendizado das almas, e também que vai transformar a base da matéria, que antes era carbono e agora, aos poucos, gradativamente, se transformará em base cristalina. É importante porque muitas pessoas ainda ficam presas ao que era, aos dogmas, às velhas crenças, a mídia que não quer divulgar a verdade, aqueles que controlam o planeta e a humanidade que não querem perder o seu posto. Enfim, tudo o que ainda existe de força e poder está trabalhando para manter o velho sistema, a velha energia da velha Terra. E isto não é possível, porque não há força humana capaz de impedir a mudança energética, que é o que vai realmente promover as mudanças dos sistemas, de tudo o que há neste planeta. Inclusive a mudança de consciência, que é o mais importante. Quantas vezes foi dito aquela famosa frase que quando tudo parecer o fim, não será o fim, será o começo de um novo tempo? E hoje eu acrescento aqui mais algumas palavrinhas nesta frase, porque ela é bem apropriada. E quando tudo parecer o fim, não será o fim, será o início de uma nova fase, ou seja, a fase seguinte. Se você analisar o teu dia a dia, como você está reagindo ao que está acontecendo, é fácil notar que a cada poucos dias, a cada poucas semanas, fases reiniciam no lugar daquela velha fase, aquele ciclo curto. São como ondas no oceano. Vem uma, dá aquela acalmada, parece que terminou, vem outra em seguida. É uma sucessão
interminável de fatos, de acontecimentos, de ações que nos mostram, de fato, como tudo está mudando. Mas vamos supor que tenha pessoas que não querem compreender isso, não querem aceitar e não acreditam nas mudanças. Então vamos lá, vamos para algo individual. Cada dia que passa, e olha que já são alguns anos que isto vem acontecendo, sintomas e mais sintomas são sentidos em nosso corpo físico, principalmente, mas também no emocional, no mental, mas principalmente no físico, que nós chamamos de sintomas da ascensão, ou sintomas da transição planetária. E o nosso corpo é um ser vivo, é uma consciência. Ele tem uma inteligência natural dos seres vivos. O nosso corpo físico, ele tem que se ajustar às novas frequências, às novas vibrações, às novas energias que estão chegando. Aquilo que não se ajustar vai deixar de existir nesse planeta. Falamos isso tantas vezes. Novas variedades de vegetais, novas espécies de animais surgirão neste planeta e algumas espécies de vegetais, algumas raças de animais deixarão de existir. Aliás, aconteceu já ao longo dos tempos a extinção de certos organismos vivos. Porque a Terra mudava alguma coisa, muito pouco, mas mudava também. Nós não estamos mais na mesma frequência da idade da pedra lascada. Nós estamos num tempo de grandes transformações. E tudo é energia. Quando uma nova tecnologia é colocada a serviço da humanidade, como, por exemplo, sinais de rádio, de telefonia, de televisão, algumas fontes energéticas são ativadas, mexe com a estrutura da energia do planeta. E a humanidade sente a mudança porque o corpo precisa se adequar. Alguns estudos, inclusive provados cientificamente, mostram e comprovam que toda vez que uma grande descoberta é anunciada para a humanidade, há um risco grande de haver uma crise na saúde das pessoas. Pode ser uma doença nova, pode ser um aumento muito grande de alguma doença já existente, pode ser alguma pandemia local ou global, mas sempre aparece um sintoma que comprova que aquela energia influenciou nos corpos físicos. Porque o corpo precisa se adaptar àquela energia que ela fica fluente no ar, como se diz. Ela não fica parada, ela circula junto com o movimento dos ventos, das águas. Está tudo em movimento. Algo que acontece lá na Ásia, dentro de algum tempo está aqui. Nós tivemos agora há poucos dias um terremoto incrível, 8,8 na escala Richter, que deu entre a Rússia e o Japão, mais próximo da Rússia. 20 horas depois, a costa da América do Sul, o Chile, em particular, recebeu as ondas no movimento do Oceano Pacífico. Ondas que chegaram a 2,5 metros aqui no Chile. Eu não sei a distância, não pesquisei quantos quilômetros,
Mas é bem provável que seja metade da circunferência da Terra. Em torno de 20 mil quilômetros, mais ou menos, obviamente, se a Terra tem uma circunferência de 39, quase 40 mil quilômetros. Então, mais ou menos do outro lado seria a metade, né? Incrível! 1.000 km/h, a velocidade da onda de choque. Isso num simples terremoto, obviamente, foi o sexto mais potente que a história já registrou. Mas, mesmo assim, como um terremoto nas profundezas, abaixo, bem abaixo do oceano, pode causar uma energia tão poderosa? Imagina a energia que vem do Sol, emanada pelo Sol central, chegando aqui numa frequência totalmente diferente da energia que sempre foi recebida aqui na Terra. Desde que a Terra foi criada, a energia solar sempre foi, pelo que se sabe, pelo menos, não há nenhuma informação nem científica e nem analisada de que a energia antes de ser fotônica, a energia do Sol, a luz do Sol, teria sido outra energia. Não se sabe. O importante é que, desde que a humanidade existe, essa energia sempre foi fótons. E agora ela começa a mudar para energia com base cristalina, cristal. Não mais carbono. Olha a diferença. Muda toda a vida que está na superfície do planeta. Muda as consciências, principalmente a consciência humana, que são almas. E muda toda a constituição material de tudo o que há neste planeta Terra. Algumas orientações já chegam dizendo que o corpo humano tinha apenas 2 fitas do DNA ativa. Então o corpo humano tinha 12 hélices, 12 fitas, e apenas 2 ativas e 10 inativas. Por que será que tem 10 sem uso? O que essas hélices estavam ali fazendo se não tem nenhuma serventia? Desde que se conhece o mecanismo do corpo humano, agora as orientações que chegam dizem que a luz está ativando as outras 10 hélices ou fitas do DNA humano. E nós vamos nos transformar. O nosso DNA, que era humano, base carbono, vai se transformar num GNA, um DNA galáctico, porque nós vamos ter uma base energética, material, diferente para poder adentrar nesse novo tempo que chega, que é o mundo de regeneração, de 5ª dimensão de frequência da consciência, e que nós vamos poder viajar pelas estrelas, pelos mundos de 5ª dimensão, e na medida que a nossa consciência se eleva, nas dimensões superiores, a 6ª, 7ª, 8ª, a 9ª, porque até a 9ª dimensão existe a matéria. A Terra agora vai fazer parte da Federação Galáctica de Mundos. Por quê? Porque nós vamos ter uma consciência. O nosso fractal de alma se transforma numa alma, porque ele é integrado a uma versão superior, obviamente a uma alma. Teremos consciência para entender aquilo que nunca foi entendido até aqui e poder então viajar por outros mundos através dos portais, materializando e desmaterializando o corpo físico humano da Terra, de acordo com a forma da matéria encontrada no mundo que se vai passear.
Essas mudanças, elas estão aqui acontecendo. Acontecendo agora, rapidamente. Temos ainda algumas décadas para o final da transição, mas já estamos passando pelas transformações. O nosso corpo está sentindo a cada dia sintomas estranhos. Quem de vocês não tem sintomas estranhos ultimamente? Só se você estiver anestesiado, senão você vai sentir algo que antes não se sentia. Sempre tivemos sintomas, obviamente, mas eram esporádicos. Ah, estou com sintoma, vai me dar uma gripe, vai me dar um resfriado, estou com problema no ouvido, estou com problema nos olhos, estou com problema no estômago. Sim, sempre tivemos sintomas e sempre teve doenças, pelo menos nos últimos séculos. Aliás, nunca tivemos tantas doenças como agora. Mas também é certo que nunca tivemos tantos sintomas como agora, que não são necessariamente doenças. Se você lembrar de 10, 20 anos atrás, você tinha sintomas, uma indisposição. Mas agora é muito intenso isso. Você tem durante o dia vários sintomas. Às vezes numa semana tem muitos sintomas diferentes. Parece que hoje acalmou aquela dorzinha de ontem e começou outro lugar. E é tão interessante que já falei algumas vezes aqui, que tem horas que a dor caminha pelo corpo. Começa a doer num ponto do corpo, uma dorzinha lá, um desconforto, daqui a pouco, daqui umas horas ou amanhã, está num outro ponto do corpo. Como assim? Parece uma formiguinha que andou pelo corpo. Tem um sintoma hoje, aí faz alguns procedimentos, toma lá uma medicação, ou faz um chazinho, ou faz um exercício, enfim. Faz uma respiração, faz uma meditação e a dorzinha acalma, porque ela não é uma doença, obviamente. Se é uma doença, então uma coisa mais séria, tem que dar atenção. Mas essas coisas que são passageiras, dura o tempo que precisa, mas não é muito. Parece que hoje melhorou aquele sintoma de ontem, mas dia aparece outro. Aí amanhã dá uma acalmada naquele, vem outro, e na sequência vem mais um. Está chegando um tempo que é difícil o dia que a gente não tenha uma indisposição, pelo menos. Por que isso? Porque tudo está acelerado. Estamos na graduação máxima, da velocidade máxima da mudança do nosso corpo. Estamos no grau máximo da mudança energética, da mudança de frequência do planeta e tudo que há aqui na Terra. Estamos na velocidade da luz. Aquilo que levava séculos, levam semanas, meses, alguns poucos anos, dependendo da situação. Isso já foi dito aqui há alguns anos. Pelo menos 5, 6 anos, 7, 8 anos, eu não lembro mais, quando eu mesmo recebi essa orientação. Aquilo que levava séculos, agora leva pouco tempo. Meses, quiçá poucos anos. E é verdade. Tudo se acelerou. Então, quando tudo parece o fim, porque agora sim, agora vai. Aí vem outra etapa. Uma nova fase, como eu disse aqui antes. A fase seguinte. Parece aqueles joguinhos que muita gente gosta de jogar. Tem que ir fazendo fase por fase, passando a fase. Se não passa a fase, não acessa o próximo passo. Parece mais ou menos isso. Estamos indo para um ponto impressionante da mudança. Aquilo que era não vai ser mais. Dentro de muito pouco tempo tudo se transforma, tudo muda. Olha as tecnologias. O que nós tivemos nos últimos 50 anos. Não vou nem falar dos últimos 100 anos, porque
É muita coisa. Mas nos últimos 50, nos últimos 30, nos últimos 20, nos últimos 10, olha como as pessoas reagiram, mudaram. Tem aquele que vai mudar para melhor, aproveita a onda, que o momento é agora. E tem aquele que vai mudar para pior. Porque se tudo está mudando, a nossa consciência também muda. Por que ela muda? Porque ela vai se ajustar naquele botãozinho que cada um regulou para si mesmo. Ninguém depende de outro para nada nessa questão espiritual, energética, de frequência. A questão da ascensão ou não de cada alma depende somente de si. E isso é muito importante saber. Ah, porque o mundo está virado de cabeça para baixo. Deixa o mundo virar de cabeça para baixo. Se o mundo chamado Terra gira ao redor do Sol e gira também sobre si mesmo, então, obviamente, pela ótica de quem não entende a lei da gravidade, iria dizer, sim, tem horas, pelo menos uma vez por dia, nós ficamos de cabeça para baixo. Se bem que é difícil saber onde que é em cima, onde que é embaixo, né? Mas, de qualquer forma, vamos dizer que tem pessoas reclamando que está tudo perdido, que tudo está agora desmoronando, que tudo vai terminar, que é o fim do mundo, que nunca esteve tão caótico esse planeta. Porque estão presos na velha energia. Não aceitam a mudança, não vê a mudança e não sabem por que as coisas estão mudando. Mas quem tem o discernimento, quem tem a informação, quem acompanha as mudanças que estão acontecendo em fontes éticas seguras, porque tem também a desinformação muito grande. É a queda do braço, né? A informação e desinformação. Mas quem sabe qual é o lado que é informação e qual que é o lado que é desinformação, sabe discernir. Todo mundo tem uma consciência. Até os animais têm uma consciência, que é o seu instinto. Por que que o ser humano não usa o seu instinto? Pelo menos o instinto. Saberia onde está a verdade ou não está a verdade. Alguém que acha que o mundo está pior é porque não sabe do lado melhor que está para chegar. Se você está andando numa roda gigante e não sabe que ela é redonda e gira e ela desce de um lado e sobe do outro, quando ela está descendo você tem certeza que vai cair. Vai para o precipício, vai para o vazio e vai levar um belo tombo. Mas se você sabe que você está sentado e aquela roda, aquele assento está preso numa roda e ela gira, você vai descendo e depois chega embaixo e vai subir, depois chega em cima e vai descer e assim por diante. E não vai ter nenhum medo. Porque a lógica da coisa é o discernimento, é o conhecimento. Então o que faz as pessoas vibrarem no medo é a falta de conhecimento. É a falta de discernimento, de entendimento. Às vezes eu fico questionando a mim mesmo. Por que eu estou aqui fazendo esse trabalho há tantos anos? Abri mão de tudo o que a vida pode me dar de diversão. Hoje eu vivo um celibato espiritual, porque eu estou permanentemente conectado aqui para auxiliar todos vocês que me ouvem, que me enviam mensagens. Uma vez eu disse, eu só paro quando eu vou dormir. Mas daí eu descobri que enquanto eu dormia, minha alma ia trabalhar também. Aí eu pensei, bom, então, de fato, a gente faz turnos inteiros, 24 horas por dia. É óbvio que o corpo precisa do descanso, então ele vai descansar. A nossa mente, o nosso cérebro,
Nossas vísceras, nossos órgãos, nossos membros precisam descansar. Mas a consciência, que é a alma, não está descansando. Porque o tempo urge. Cada um tem uma missão nesse planeta. E agora é a hora de exercitar essa missão. Seja lá o que for. Nem que seja apenas ancorar a energia. Manter a energia, a frequência mais elevada, já está de bom tamanho. Agora tem um probleminha lá acontecendo, o mundo vai acabar. É o fim. Agora você foi. Acabou tudo. Olha, você não vai chegar na fase final de nada nesta vida e em outros mundos, neste mundo, em qualquer lugar, se não fizer os passos anteriores, aqueles que ainda precisam fazer para chegar lá. Se você desistir agora, você não vai a lugar nenhum. Então, quando tudo parecer o fim, não será o fim, será o começo do novo tempo, o início de uma nova fase, a fase seguinte, até chegar no final. Porque quando tudo parecer o fim e não é o fim, então ainda não estamos no final. As estruturas conhecidas começam a ruir agora como um castelo de cartas. Foi dito que nós estamos na janela de tempo mais incrível da transição planetária. Estamos nos anos mais fantásticos dessa transição e estamos também agora nos meses de 2025 mais fantásticos. Foi dito aqui no fim de maio que os próximos 3 meses seriam interessantes e vai até fim de agosto, início bem no começo de setembro, mais ou menos por ali. Vamos ver grandes mudanças visíveis, porque muita coisa já está mudando há mais tempo, mas nós não vemos, não ficamos sabendo. E é esta parte que é preciso compreender, porque se você não vê, você não sabe, não significa que não estão mudando. As estruturas velhas estão podres e vão cair todas para que seja edificada a nova estrutura do novo mundo. O que mais é preciso dizer? Quando prestamos atenção, começamos a compreender os detalhes, as entrelinhas. Aquilo que só uma consciência mais aberta, expandida pode ver. Se você vai no meio do mato, uma floresta fechada, você só vê árvores grandes. Mas se você vai para um terreno mais aberto, vegetação mais baixa, você pode olhar detalhes de coisas pequeninhas, muito importantes. Não é o tamanho que dá a importância para nada. É a essência de cada coisa, a energia de cada coisa. E é preciso estar atento. É preciso se permitir, porque quem não se permite vai passar batido. O universo não espera. O universo é um movimento constante e infinito. Tudo é movimento. Basta estudar. A Terra se movimenta, o Sol se movimenta, a Terra se movimenta ao redor do Sol, o nosso sistema solar se movimenta ao redor de outro sistema das Pleiades. Esse sistema das Pleiades se movimenta dentro dos braços da galáxia. A galáxia se movimenta dentro do universo, o universo se movimenta dentro do multiverso, e tudo se movimenta no cosmos infinito. Não há nada estático.
O Sol parece que está sempre no mesmo lugar. Sim, está no vazio, qualquer lugar que ele está lá. Mas ele se movimenta dentro da galáxia. A galáxia gira uma espiral. E você? Se movimenta também? Tem gente que só movimenta o corpo. Mas olha, é muito bom movimentar o corpo. É saúde. Dá uma qualidade de vida física. Mas o bom é movimentar os neurônios, a consciência. Fazer exercício cerebral. Aliás, exercício do cérebro, ele prolonga a saúde, evita, pelo menos precocemente, o surgimento de doenças degenerativas do cérebro. É preciso exercitar o cérebro. É preciso exercitar os neurônios, é preciso exercitar a mente, é preciso mexer com isso para que ela não enferruje. Se você guarda lá eu não vou nem dizer uma ferramenta, a ferramenta ferruja fácil. Guarda uma roupa, principalmente branca. Guarda ela dobrada lá no armário, deixa lá 4 ou 5 anos, tu vai lá pegar, parece que está ferrujada. Como é que uma roupa vai enferrujar? É tecido? É algodão. Mas ela mancha, ela estraga, ela apodrece. É preciso usar. Então use a roupa, lave ela, bota no sol, bota na água. Ela vai durar muito mais. Eu descobri isso uma vez que eu ganhei um sapato. E era tão gostoso aquele sapato, e eu economizei aquele sapato porque era bom, de marca. Aí ficava usando os sapatos velhos, e até comprava algum sapato barato, e guardei aquele sapato. Eu não sei quantos anos, mas eu acho que foram mais de 10 anos. Aí um dia fomos fazer uma excursão para uma viagem, né? Buenos Aires. Conhecer a capital da Argentina, nossos vizinhos. E levei o sapato novo. Eu lembro até hoje. Estava andando lá no centro de Buenos Aires, na rua Florida, que não é Flórida, Florida, porque é uma rua cheia de flores. Onde você vê apresentações de pessoas dançando tango na rua. Tem muita coisa bonita para você ver em Buenos Aires, na rua Florida, então, muito mais. E de repente eu senti algo estranho no meu pé, e eu olhei, o sapato estava se esfarelando, literalmente virando farelo. O pé já estava quase fora, porque a sola tinha se desmanchado toda. O meu pé já estava tocando o asfalto. Aí eu olhei no outro, estava começando também, mesma coisa. A sorte é que lá tem lojas incríveis, e eu não fiz muitos metros para encontrar uma loja de calçado, para comprar um sapato novo, porque aquele lá se foi. Eu tinha que andar descalço, em pleno Buenos Aires. Então as coisas não duram, elas apodrecem. É preciso exercitar, é preciso mexer, o movimento. Faça o movimento dos teus neurônios, do teu cérebro, do teu corpo, da tua consciência. Ficar no velho, ficar parado, ficar no mesmo de sempre, não vai a lugar nenhum. Se você não der o primeiro passo, você não faz uma caminhada. Se você não movimentar o braço, você não pega nada. Se você não movimentar os lábios, você não fala uma palavra. Se você não abrir os olhos, você não enxerga nada. E se você não abrir a consciência, você não será diferente. Não evoluirá. Então,
Vamos ficar atentos. Muita coisa está acontecendo. Não precisamos saber tudo e também não é o saber que vai garantir a ascensão. Não é o conhecimento, é o ser. Então, seja. Seja o melhor, mude conceitos, largue as paixões. As paixões foram criadas para separar e não para aproximar. A princípio ela atrai, depois ela começa a dividir. Largue as paixões. Mude os conceitos. Preste atenção naquilo que ninguém te mostra pelas vias da velha terra, mas que te mostram através do sentir, da percepção do novo que chega. Aquilo que realmente vai mudar este planeta e principalmente mudar a tua consciência, a tua alma, para que faça a ascensão. Senão, não está pronto para a nova terra. O mundo não vai esperar. A nova terra não vai esperar os atrasados. Agora não mais. O tempo acabou. Tivemos tempo. Todo o tempo necessário. Se nós temos 1000 encarnações, pelo menos 200.000 anos, 150.000 anos nós temos de experiência aqui. Então, nós tivemos tempo. Agora, tudo se acelera. Então, confia. Faça teu melhor. Seja a tua melhor versão. Encontre o divino em você e você estará terminando de passar a última etapa para deixar a velha terra para trás e adentrar um novo mundo, um novo tempo. Um mundo muito melhor. Só depende de você. Ninguém vai fazer o teu caminhar, ninguém vai fazer a tua parte, mas ninguém pode impedir de você fazer aquilo que você realmente quer e deseja fazer. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.